Um careca autoritário quer submeter o governo aos seus caprichos, mas é impedido por um estrangeiro poderoso que tem uma relação de amor e ódio com o público. Apesar das semelhanças, eu não estou falando sobre a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, mas do novo Superman, dirigido por James Gunn. É um pássaro? É um avião? Não, é uma bomba. Ué, mas Felipe, um monte de gente falou que o filme é divertido, emocionante, inclusive o nosso convidado, Máfia Summers. Não é? Não é, não é. Pronto. Mas você só vai saber por quê depois da vinheta. Olá, meus cinéfilos elementares, espero que vocês tenham passado bem a semana e a gente está de volta com mais um Cine Quinto e eu já quero pedir, como sempre, para vocês darem aquele joinha, comentarem, hypar o vídeo, compartilhar o vídeo e etc. E também para se inscreverem no nosso canal e lá no Insta também, no Instagram, é isso. A gente tem Instagram, TikTok, tudo isso, vão lá. E isso é muito importante para nós. Na semana passada, a gente falou do filme Fórmula 1 e se você quiser assistir, o link tá aqui. Tá lá embaixo, mas aqui também deve ter o quadradinho, se o cara não esquecer. E é isso aí, assista o Fórmula 1, que é muito mais legal do que o Superman, apesar do Mafinha não achar. Mas vamos, antes de tudo agora, para chamar já o Mafinha para dar a opinião dele errada, diga-se. Eu quero dizer que este vídeo pode ter spoilers, provavelmente vai ter bastante spoilers. Então, se você quiser assistir o filme antes, só no cinema, né, ou então naqueles links suspeitos, depois você volta aqui para assistir. Mas se você não liga para spoilers, nesse caso, eu acho que não vai mudar nada. Mas deixa eu dar um oi aqui pro Mafinha. Mafinha, meu querido. Tudo bom? Como é que você tá, Felipe? Tudo certinho com você? Você tá aqui, né? Tudo bem, e você? Tô de novo aqui, tô preso aqui na caixinha. Que nem o Kal-El. Não, como é que é o nome do pai do... O Jor-El? Pai do... o Jor-El... Jor-El é o pai do Superman. Isso, Jor-El. O pai aqui na Terra é o Jonathan Kent. Porque eles ficam lá naquela telinha, não ficam... Ah, não, são os vilões no Superman 2, não é isso? São... Eles ficam presos na a telinha. Zona Fantasma. Isso, Zona Fantasma. Eles ficam naquela telinha lá. É, isso aí. Então você tá assim, que nem os vilões do Superman 2. Tô igual o pessoal lá, o Zod, na Zona Fantasma do Donner lá. Maravilhosa. E aí, fui ofendido, contrariado, tá? Nessa chamada. E eu quero entender por que porque assim, você não é a primeira pessoa que tá reclamando de eu ter gostado do Superman, né? Inclusive na comunidade nerdola lá, o pessoal está me enchendo o saco todos os dias por isso, né? Mas eu gostei muito do filme, falarei o meu ponto, mas eu quero saber por que você não gostou. Olha, vamos começar do começo, então. O Superman, pra mim, é o super-herói, tá? Quando eu era criança, não tinha essa onda de 50 filmes de super-heróis, universo DC, universo Marvel, não tinha, sei lá, toda essa onda para filme de super-herói. No máximo tinha estreado o Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars. Então essa coisa de cinema para adolescente, sabe, voltado, ou era para criancinha ou era filme de adulto. Então o Superman foi o super-herói da minha geração, assim, pelo menos na minha idade, assim, eu sou de 79, era o cara, primeiro que a gente viu um homem voar pela primeira vez. Vocês que estão acostumados com esse negócio de CGI, né, de efeitos especiais por computação, vocês não sabem o que era a vida antes disso. Pra gente ver um cara voar, era um negócio, e bem feito, né, porque até tinha os National Kid lá, que era um negócio meio bizarro, mas o voo do Superman no cinema pra gente foi um voo, assim, impressionante, era um negócio... E aquela história é uma história profunda, eu acho, uma história muito mais interessante do que a maioria dos filmes de super-herói hoje. Então eu tenho uma ligação com o Superman pessoal, assim, que eu gosto muito. E os filmes mais recentes, aqueles do Snyder, assim, são filmes que, legal, tipo, mas não era o Superman, nunca foi o Superman da minha imaginação. E aí, quando chegou esse, eu falei, pô, o James Gunn, ele é James, né? Eu esqueço o primeiro nome dele. Ele é um cara mais divertido, é um cara que tem mais a ver com essa linguagem de quadrinho e tal. De repente, o cara consegue achar um tom. E, bicho, quando eu entrei, eu falei, não tô acreditando, cara. Não é um filme do Super-Homem, é um filme do James Gunn, parece. Sabe assim? Então, assim, beleza. Divertidinho, assim, não consegui rir muito das piadas também, mas assim, pra mim perdeu
toda a bondade do Super-Homem é uma bondade meio tolinha, parece que ele é quase bananão, assim, sabe? Ai, salvar o esquilinho, sei lá. Talvez seja culpa minha, e aí eu acho mesmo, pode ser uma coisa talvez geracional, de eu não ter entrado no clima, sabe? Tem filme que é assim, cara, você simplesmente não entende, não entra na onda, sabe? Você tem uma onda ali que você precisa entrar, sei lá, Monty Python é meio assim, os filmes... A comédia é muito assim, né? De você, ou você entra e compra toda a parada ou você não entra. Então, basicamente, foi isso que eu senti. Mas eu tô mais curioso para saber de você, porque assim, eu vi o pessoal falando na internet, em geral tá meio dividido, mas tá mais pra minha dividido. opinião, assim. No começo eu vi uns 3 ou 4 falando bem pra caramba, eu falei, meu, eu devo estar louco, porque eu não vi tudo isso. Mas depois eu vi que um pessoal começou a reclamar. Mas diz aí, por que você achou bacana? Olha, eu gostei do filme. Eu já assisti todos os Super-Homens, né? Todos. Desde o Donner, depois do Bryan Singer, que fez. O pessoal sempre esquece esse do Bryan Singer, que Qual é teve mesmo? ali do 2008, mais ou menos. Que ele é uma continuação do filme do Donner. Inclusive com a mesma estética. É com Brandon Routh, o Super-Homem. Nossa, não lembro. E tem a mesma estética. Inclusive o Gene Hackman, se eu não me engano, faz o... Não, o Gene Hackman, não. O cara que foi demitido da série lá por causa dos abusos, esqueci o nome dele agora. Ah, Mas, enfim, sei, lembro. sabe, né? Lembrei agora É. que você falou. Né? Ajuda nós aí, edição, por favor. Não, é Coloca nome do cara. aquele cara que fez que foi presidente americano na série. Isso mesmo. Pô. Esse mesmo. Eu Tá vou lá, lembrar. vai aparecer a carinha dele em algum lugar aí. Isso. Kevin E Spacey. aí, Kevin Spacey, obrigado. Isso. Kevin Spacey. Então, assim, é uma continuação onde o cara, o Kevin Spacey faz o papel do Lex Luthor, como o Gene Hackman fez no Super-Homem de 79, né? De 78, aliás. Ele é uma continuação muito respeitosa, mas ele não fez sucesso, ninguém gostou. Ninguém gostou. Entendeu? Porque ele era um filme, né, dos anos 70 em 2000, né? Então, o pessoal não ia gostar, porque o filme tem época mesmo, tá? O Snyder começou a fazer, e aí, obviamente, tem um monte de situações ali. A gente sabe que ele perdeu a filha dele durante as gravações, né? A filha dele... Isso eu não sabia, por exemplo. Ela Já tô arrependido cometeu... de ter falado tão mal, ó, como é. Não fala assim não, cara. Não tem culpa, né? Mas ela cometeu aí um atentado contra ela mesma. Puxa, e aí, que triste. durante as gravações, então foi um negócio muito difícil pra ele. Muita pressão da Warner, porque a Warner queria acelerar o universo de heróis, porque a Marvel tava bombando na época. E o Snyder, ele é um diretor muito autoral, todo filme dele tem a pegada mesmo dele, assim, sabe? Não é um cara genérico. Enfim, eu gosto do Homem de Aço, né? Principalmente da direção do Zack Snyder e do Henry Cavill. É uma versão do Super-Homem. Falta muita coisa ali, assim como nesse do James Gunn também falta, mas é uma versão. E eu cresci lendo Super-Homem. Eu comecei a ler em 1990. Imagina, tem gente que tá assistindo nem tinha nascido ainda. Então, assim, eu sei que o Super-Homem tem várias fases, porque tem vários, são 90 anos de herói. Vai fazer 100 anos daqui a pouco. Ou já fez, acho até. Já fez 100 anos, né? Acho que sim. Então, assim, é muito tempo de herói. Muito tempo de herói pra gente imaginar que é apenas um jeito dá pra se fazer. Porém, existe, obviamente, um cerne, né, uma lore, um fio da meada que todo mundo vai seguir quando for fazer o Super-Homem. E eu acho que o James Gunn fez muito bem isso, tá? Você acha? Concordo com você, acho. Concordo com você que é um filme de James Gunn? É um filme do James Gunn, é engraçaralho e não sei o quê, só que eu acho que o cerne do Superman tá ali. E eu vou dar um exemplo, que eu acho assim, a parte, e eu vou usar essa palavra aí que você vai cair da cadeira, a parte genial do filme. Genial, deixa eu ver como é que caiu. Caindo da Calma. A parte genial do filme é o diálogo que ele tem com a Lois, que são basicamente 8 a 10 minutos de tela, onde eles estão em uma cena só, os dois atores conversando, em um diálogo onde o Super-Homem tá tentando convencer ela durante uma entrevista que ele tá dando pra ela, que a intervenção nele naquele país, Israel, basicamente, né, Israel e Palestina, é justificada. Né? Ele fala assim, olha, mas o cara tá indo matar pessoas. E a Lois tá falando, olha, não é assim. Por todas as suas ações tem consequências. Você não pode fazer isso. Porque o grande dilema do Super-Homem, pelos poderes divinos que ele tem, basicamente oniscientes, porque ele pode enxergar tudo, ele pode ouvir tudo, e ele pode se mover a velocidades indescritíveis. Então ele é um cara que tem uns poderes que são meio de deuses, assim, né? O grande dilema dele é
ele escolher o que ele vai fazer, o que ele vai salvar, quem ele vai salvar. E esse é o grande fardo que ele carrega todo o tempo. Quem eu vou salvar? Quem eu vou salvar? Essa pessoa ou aquela pessoa? E por que eu não salvei essa? Porque ele não tem o poder de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então ele tem que ficar escolhendo. Ele escuta os problemas acontecendo no mundo todo, né? Gente morrendo em acidente, o pai sendo abusivo com o filho, e ele tem que escolher o que ele vai fazer. Entendeu? E é um fardo que ele fica carregando toda hora. Né? E ali naquele momento ele tá conversando com a Lois e a Lois tá tentando explicar pra ele, porque a gente tem que lembrar, e acho que o James Gunn consegue demonstrar bem no filme isso, que o Super-Homem, ele não é um alienígena, ele pode ter vindo de Krypton, pode ter a fisiologia de um alienígena e tal, mas ele não passa de um garoto do Kansas, tá? Ele é um garoto criado por um casal caipira, em uma família cristã, em uma cidadezinha pequenininha, que eram agricultores, uma vida bem simples e bucólica, né? Ele não é a mesma coisa que a Lois, que foi criada em grandes metrópoles, em bases militares. O pai da Lois é general, né? Então, assim, é bem diferente a criação dos dois. A Lois sempre teve em contato com um monte de coisa, cidades e culturas diferentes. O Clark, a vida dele foi assistir o pôr do sol no Kansas, naqueles campos de trigo, de milho, ali daquela região do meio oeste americano. Então há uma diferença de entendimento da vida de um e do outro. Eu acho esse diálogo dos dois fundamental para estabelecer quem é este super-homem do James Gunn, né? Que ele é um cara que tem aquela inocência infantil, aquela utopia, aquela sensação de eu posso, porque assim, é muito fácil a gente falar, olha, não dá para salvar todo mundo, mas e quando você pode salvar todo mundo? O que você faz, né? Qual que é a sua escolha? O que você faria se você tivesse poder? Entendeu? Então, assim, essa é o grande dilema. E ele fica naquela discussão com ela, ele fica super frustrado quando ela fica pressionando ele, né? E nessa conversa tem várias camadas, porque nessa conversa mostra quem que ele é de verdade. Ele é o Superman, ele é o Kal-El, o kryptoniano, ou ele é o Clark Kent? O James Gunn teve que fazer uma escolha. Qual dessas três personalidades ele vai trazer nesse mundo da DC que ele tá criando? E eu acho que ele trouxe o Clark Kent. É esse cara que ele quer representar. E a Lois Lane, quem que ela é? Ela é a namorada do Superman? Ela é a Lois Lane mesmo? Ou ela é a jornalista? Ela é a jornalista. Então, ela ser jornalista tá sempre acima de tudo. Tanto que ela começa a fuçar, fazer umas perguntas cara, meio encrencadas. Exatamente. Ela, acima de qualquer coisa, ela é jornalista. Então, cara, a gente vê quais são as camadas ali desses personagens. Eu acho, assim, sensacional, porque nessa cena ele estabeleceu qual super-homem ele vai trazer pra DC Comics, quem é esse cara, né? Ele é o Clark Kent, que tá fantasiado de super-homem, ao contrário do que o Tarantino fala lá no filme dele, né? O que o Tarantino fala? Fala aí. Ele fala no Kill Bill que o super-homem se fantasia, que a fantasia do super-homem, na verdade, é o Clark Kent, e não o Clark Kent é a fantasia. Entendeu? É ao contrário. Porque ele vê os seres humanos como fracos, como atrapalhados, como desastrados e tal. E tem uma certa razão em algumas ideias. Eu já acho o contrário, né? Eu acho que o que o Superman tem é admiração pela humanidade. Tá? Ele ama tanto aqueles pais dele, né? E depois ele ama tanto a Lois, e é por isso que ele tem essa relação tão forte com a Lois Lane, esse amor tão intenso por ela e pelos pais dele, porque é a âncora que ele tem na humanidade. Inclusive, eu sempre digo isso na Liga Nerdola, que eu falo que a dualidade entre Batman e Superman é muito simples. O Superman é um alienígena que ele passa a vida tentando ser um ser humano. Porque a gente tem que entender também a condição do super-homem. Ele é um cara que não sente dor, não sente frio, ele não fica doente, ele não precisa dormir, não precisa comer, não precisa fazer necessidades. Então todas as condições que nos unem como seres humanos, desde o Donald Trump até o cara que é mendigo, é que ele tenha, né, condição humana. Ele tem que cagar, ele tem que dormir, ele tem que comer, ele passa mal. Isso une todos os seres humanos que já existiram e vão existir, não é isso? Sim. O Super-Homem não tem isso. Então ele tem que emular, né, e entender de uma forma filosófica e não sensorial o que é ser um ser humano. Então é muito mais complexo para ele. E ele precisa dessas âncoras emocionais que são os pais dele, que é a Lois Lane. Tá. O Batman é o contrário. O Batman, ele é um cara tão traumatizado que ele tem que fingir que é um monstro, ele tem que fingir que não é um ser humano se vestindo de morcego para ele conseguir sobreviver. Então é um tentando ser o máximo ser humano e o outro tentando se distanciar ao máximo de ser humano.
É isso É que uma eu visão. gosto disso. É engraçado, eu acho que é por isso que eu sempre fui, apesar de eu gostar bastante do Batman, eu sempre fui mais DC do que Marvel, apesar de que depois dos últimos Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha, assim, em geral. Eu gosto da coisa adolescente do Homem-Aranha, da coisa dele ser meio molecão, assim. As animações eu achei muito boas, eu gostei das animações, pra não dizerem que, não, você tá preso ao seu super-homem da infância. Não é isso. O Homem-Aranha de hoje eu acho mais legal do que o Homem-Aranha que eu tinha na infância. Mas eu vou começar por partes aí do que você falou. Essa cena, a melhor cena que você falou é a que ela tá entrevistando, não é aquela que tá a água viva ali atrás, não, né? É a mesma cena. Não. Aquela é no terceiro ato, né? Que daí ele tá tomando a decisão ali dele. Não. É a cena da entrevista. Tá. Porque pra mim, quando você começou a falar, não, a cena é genial, não sei o quê, a grande cena do filme é a cena que eu falei assim, aqui eu entendi a piada, que é meio piada, mas tem um lirismo ali, que é os caras lutando lá, a gangue da justiça, né, que eles chamam, lutando lá atrás com a água viva, e os dois tendo uma DR, sei lá o que eles estão tendo ali, até nem prestei muita atenção, porque eu fiquei tão apaixonado pela imagem, que tava bonita, né, os caras meio na contraluz e aquele colorido ali atrás, que eu falei, essa foi uma cena legal, essa eu gostei, se fosse nessa praia eu ia achar legal. Mas o que você depreende aí do Super-Homem, eu vou ter que discordar um pouco, porque eu acho que todo filme nesse sentido, se a gente for pegar a parte mais, vamos dizer, séria da coisa, que é a mensagem e tal, pra mim tudo isso vai por água abaixo quando os pais dele são o que ele mostrou ali. Os pais são os grandes demiurgos, né, que acham que a humanidade tá toda errada e ele precisa ser o grande Gengis Khan. Teve até um cara que falou isso. É o Gengis Khan, o cara tem que trepar com mais mulher, ficar com mais filho. Aliás, spoiler, já passou, mas agora... Porque é assim, pra quem não viu o filme, tem uma mensagem, né, desde o primeiro filme, né, de 80 e poucos lá, o primeiro do Superman, tem isso, que os pais, eles mandam o Super-Homem, né, e ele tem uma mensagem deles falando, vai lá pra Terra pra salvar aquelas pessoas, você tem que amar todo mundo e não sei o quê. Me corrige, tá, se eu tiver errado, porque esse filme eu vi há muito tempo, a última vez. Mas o anterior, né, do Super-Homem. Nesse filme agora, do James Gunn, o Clark Kent não, o Luthor entra na fortaleza do Superman. Aliás, a fortaleza é muito bem feita, bonita, a imagem é muito legal. E aí ele entra lá e pega essa mensagem. Tem uma parte que tá meio com defeito, quando ele enxerga, ele consegue consertar lá o defeito com tecnologia, descobrem que os pais do Super-Homem, eles falavam, não, você tem que ficar aí e cuidar das coisas para você poder acabar com a raça humana, porque eles são um bando de gente inútil e você, como um cara superior, vai ter que espalhar os seus genes por aí, pegar o máximo de mulheres, né? E nessa hora o público fica meio contra ele, e aí que tem essa crise de identidade. Ele fala, os meus pais, na verdade, não eram tão bons quanto eu imaginava, mas os meus pais aqui da Terra, eles são pessoas legais que me criaram e os meus valores vêm dos meus pais da Terra, não estão nos meus genes, eu tenho um livre-arbítrio, né? Tem toda essa discussão. Nesse ponto, por que eu acho que quebra um pouco o que você falou? Porque o primeiro Super-Homem, ele é uma espécie, ele é obviamente, isso um monte de gente já fez essa metáfora, essa analogia, que ele é uma figura, como é que se diz? Cristã, jesuítica, não, como é que é o nome? É uma figura de Cristo, né? Que é o cara que vem do céu para salvar, é uma figura solar muito, muito mais clara, né? Você pega em relação ao Batman, que é uma figura... É o Homem da lunar, Manhã, que no quadrinho ele chama de Homem da Manhã. Então, olha só. Você fala muito de sol, aliás, é o sol que faz ele ficar forte, né? O sol amarelo. Então, simbolicamente, ele vem... Os pais lá de cima, né? O Deus Pai, que seriam os pais dele, querem o bem da humanidade e enviam o filho, né? É até quase óbvio, né? A analogia. E aí ele vem... E aqui é criado por pais adotivos, né, na Terra, que também são pessoas boas, e que a partir daí ele começa a salvar as pessoas. E tem um pouco essa mistura entre o que ele é humano, quando ele é Clark, ele é humano, e quando ele é Super-Homem, ele é divino, vamos dizer assim, entre aspas. Então, é uma analogia que se os pais não são bons, você está dizendo meio que... É quase... Eu vou falar, o Lucas que vai gostar disso. Aquela coisa que ele sempre fala, como é que é? Gnose, né?
É tipo assim, o Deus na verdade é meio mal, o Deus pai, e mandou lá o filho pra dar uma zoada lá no barraco, mas o filho foi lá e resolveu. Então, eu acho que descola um pouco do símbolo do que é o super-homem, pelo menos pra mim, quando era moleque, aquela bondade dele, por isso que fica uma bondade meio, ela não vem muito do alto, ela vem numa bondade, uma crença no ser humano, e aí isso me pegou muito no filme, ele fala muito, não, o ser humano é que é o cara, o ser humano é que sabe o que é bom, a bondade tá no ser humano, ela não vem do alto. Lá do alto só vem bobagem, só vem merda. Entende? Foi claro? Entendo, assim, entendo. O que me incomodou nesse sentido? Aí é uma parte, assim, que a gente está interpretando a semiótica que o James Gunn quis colocar. Se ele estava querendo falar de Deus. E eu, sinceramente, acho que o James Gunn não... Eu acho que o que o James Gunn tem, isso é uma opinião pessoal, né? Ele usou os pais alienígenas, kryptonianos do Super-Homem como muleta, né, como um apoio para justificar o porquê esse Super-Homem é o Clark Kent mais do que Super-Homem ou Kal-El. Outra coisa, eu não sei se essa ida ela é definitiva, porque a gente tem que lembrar que esse filme ele é o pontapé de um universo inteiro. Então ele não é um filme isolado. Ele é, tanto é que no final já aparece a Kara, que é a prima do Super-Homem, e canonicamente a Kara conviveu com o Jor-El e com a Lara, que são os pais do Super-Homem, né? Ela, inclusive o Super-Homem, ele é mais novo que ela. Ela só parece mais nova que ele por causa da dilatação temporal, né? Ele entrou numa espaçonave, e aí ele cresceu na Terra, e o tempo que ele passou na Terra, aquela história do gêmeo, sabe? Né? Você tá voando à velocidade da luz, o tempo meio que congela, enquanto quem tá na Terra, o tempo continua passando, né? A relatividade de Einstein. Então, eu acho que isso vai sofrer um retcon, né? Quer dizer, não vai ser essa história do Jor-El e da Lara, né? Ou foi uma gravação mal interpretada, ou a própria engenheira corrompeu os dados mesmo ali para dar pro Lex Luthor o que ele queria ver, né? É o que eu acho que vai acontecendo. Só que eu entendo pode ser. Isso não importa muito, porque o filme tem que oferecer as soluções dentro do filme, né? Exatamente. É isso que eu compreendo aliás, essa argumentação. É uma coisa que me irrita muito nessa coisa de universos da Marvel, universo. Você tem que assistir 42 filmes pra entender por que aquele cara tá ali no cantinho. Pô, meu. E aí a gente fica aqui, dois marmanjos, discutindo um filme de herói profundamente, assim. Eu acho meio ridículo. Mas tudo bem, a gente é ridículo, não tem problema. Eu sou. É o que eu faço da vida. Na Liga Nerdola você não precisa ver. A gente não só discute. E o que mais é triste é porque você pode falar assim, não, vocês discutem isso como profissão, para ganhar dinheiro. Não, porque você não viu o grupo da Liga Nerdola, a gente discute isso de verdade. E briga de verdade por causa disso aí. Mas é fogo, cara, porque você fala, a relatividade de Einstein, tem toda uma coisa científica aí. Aí, de repente, o cara, nesse filme agora, do James Gunn, o cara simplesmente constrói um universo paralelo lá e não explica muito, aí o universo se abre, se fecha, e, pô, cara... Não, é assim mesmo, Não, inclusive, esse filme, ele é uma homenagem à Era de Prata do Super-Homem, que é ali dos anos 50 até o final dos anos 70, que foi uma época onde os Estados Unidos censurou os quadrinhos, porque teve um político lá que falou que os quadrinhos levavam as crianças à violência, não sei o que, blá, blá, e aí teve o selo de conteúdo perigoso. Aí os escritores, tanto da Marvel e DC, tiveram que infantilizar as histórias. Então tem o Super-Homem carregando planetas numa corrente, tem histórias bem infantilizadas, assim. Esse filme é uma homenagem àquela época, né? Tanto que os robôs, você vê, os robôs são bem... Aqueles robôs bem dos anos 50, os robôs. Né? Os robôs eu achei bem simpáticos. Pode ver, eles são bem... aquela pegada, assim, séries dos anos 60 e tal. Tem o negócio do óculos hipnótico, que é uma coisa dos anos 50 também, bem boba. Então, assim, ele tem toda essa pegada infantilizada, né, no filme. Porque é um filme para 11 anos mesmo, né? Não é um filme... Exatamente. Tipo, se eu tivesse entrado lá e sentado com essa... talvez com essa expectativa... Talvez eu tivesse até gostado um pouco mais, mas eu fui pra ver um filme, assim, de super-herói, ok, mas normal. Mas mesmo que fosse... Porque, eu vou dar um exemplo. Guardiões da Galáxia.
é super de humor. E eu achei redondaço, cara. Não tem problema. Não tem problema. Eu sou o cara que mais gosta de humor aqui no mundo. Pra mim, qualquer coisa que tem humor, eu acho legal. Eu só achei que não aterrizaram as piadas, tipo, não ficou nem engraçado o suficiente pra ser um filme de humor, nem emocionante o suficiente pra ser um filme de emoção, nem aventureiro o suficiente pra ser um filme de aventura. Ficou meio em cima do muro e parece que os filmes estão assim. Eu acabei de falar do Fórmula 1, que é um filme que eu gostei, mas assim, também falta aquela coisinha, sabe? Aquela alma. Tá faltando alma pra esses caras. Tá faltando aquele. Tá todo mundo jogando na. Agora que você falou que a filha dele morreu, eu até entendo que o cara vai jogar na rede de segurança ali, onde o cara. Não, mas foi do Zack Snyder que morreu, não o James Gunn. Ah, tá. James Gunn não teve nada. Foi lá atrás, em 2012, quando fez o Homem de Aço. Ah, não, então já retiro tudo que disse. O filme é uma merda. Olha aí. Não, foi o Zack Snyder, a filha dele. Teve um cara até que falou, um dos críticos aí que falou, a sorte desse filme é que ele saiu no mesmo ano de Emília Pérez, porque ele ia ser o pior filme do ano. Eu quase concordo com isso, assim. Achei ruim nesse nível, assim. Não, porra, eu me diverti. Não, eu fui assistir, meu filho tem 13 anos, então eu fui com o meu guri e com a minha esposa. Minha esposa não gosta de herói nem nada. O guri gosta só de anime, coisa japonesa, essas coisas, entendeu? Ele também não gosta de herói da DC da Marvel. Assim, então, ele gostou do filme, gostou bastante do filme. A minha mulher gostou muito do filme. Eu acho que as cenas do Clark com a Lois são ótimas, eles têm uma química enorme. Você achou mesmo? Eu achei, cara. Putz, eu achei. E eu avalio muito a Lois e Clark porque... Ruim, não é possível. Eu avalio muito a Lois e o Clark porque a Lois e o Clark são fundamentais na história do Super-Homem. Tipo assim, se não tiver uma Lois... Por exemplo, no filme do Snyder, a Amy Adams e o Henry Cavill não tinham química nenhuma. Não parecia Lois e Clark. De jeito nem de longe, sabe? Ela não parecia a Lois, ela não se comportava como a Lois Lane. A gente lê Super-Homem 30 e poucos anos. Então, assim, é óbvio que eu sei como é a personalidade da Lois, mesmo que esteja na mão de vários escritores. A Amy Adams não parecia a Lois Lane. Ela é outra coisa menos a Lois Lane. Essa atriz parece a Lois Lane, age como a Lois Lane, se comporta como a Lois Lane. Então, assim, ela tem uma química muito boa. Ela era Miss Maisel, né? Eu gosto muito dela. Ela fez uma série, inclusive, se você procurar no Google Imagens aí, você vai ter gratas surpresas aí, procurando o nome dela. A Miss Maisel é uma série que eu até falei aqui no Cine Quinto, uma das poucas séries que eu comentei, eu e meu pai. É uma série divertidíssima, cara, eu gosto muito. Não, eu gosto dela. Realmente você tem um ponto aí. A Lois, ela tem um jeitão Lois mesmo. E até o Clark Kent, não vou também... Não é horrível. Teve pouco do Clark, né? Não é horrível. Teve pouco do Clark. Mas quando você falou agora, até fui pesquisar para ver se era isso mesmo. Esse filme dos anos 2000 aí, que era o Kevin Spacey, era o Lex Luthor, eu sempre falei, talvez tenha até falado no Cine Quinto, mas com certeza nos bastidores, eu sempre falei, não, eu gosto do Homem de Aço, eu gosto, porque eu sempre achei que o filme que eu tava falando era esse que você falou. Esse aí, né? Pra mim, esse Super-Homem, que você falou que era justamente uma continuação do Super-Homem dos anos 80. Do Donner, Cara, ele foi sensacional. Tem até uma cena que que ele fica meio com o braço aberto, assim, meio que nem Jesus. O pessoal não gostou porque era um filme dos anos 70. Então, é isso que eu digo. O Super-Homem eu sou um homem dos anos 70, talvez. Então, é isso que eu falo. É um filme muito complicado fazer Super-Homem porque ele gera muita expectativa pra todo mundo. Porque é um herói, assim, universalmente conhecido. Se você pegar o símbolo do Super-Homem e você vai pro Quênia e mostra para um queniano lá no Serengeti, nem sei se fica no Serengeti, fica no Quênia, mas enfim, lá no Serengeti, o cara morando numa vilinha lá e mostrar o símbolo do Super-Homem, o cara vai saber o que é. Então é universalmente conhecido. O mundo todo conhece. Então todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um relacionamento, todo mundo tem uma memória coletiva sobre esse herói. É muito difícil fazer. Muito difícil. E eu acho que o James Gunn conseguiu... Fez. E esse cara aí que eu gostei também fez, que eu não sei qual é que você falou, que é o que ninguém sabe. O Bryan Singer. O Bryan Singer, ele emulou o Donner, né? Praticamente é uma cópia. Até os planos, tudo é tudo meio copiado, a estética e tal. Agora, eu acho que o James Gunn tinha a responsabilidade, primeiro, de dar um pontapé inicial pro universo DC, que tinha fracassado retumbantemente
né, nos últimos anos, assim, de maneiras absurdas. Flash foi um fracasso, Liga da Justiça foi um fracasso, foi assim, um fracasso do outro, atrás do outro. Então ele tem essa responsabilidade. E eu acho que ele não fez o melhor filme do mundo, obviamente eu não acho o melhor filme que tem, mas eu acho um filme, assim, competente e ele serve ao propósito dele, tá? Principalmente nessa questão, era uma coisa que mais me preocupava, era como ele vai tratar o Super-Homem nesse universo DC. E a gente já sabe o tom. O tom é esse, o tom é solar, o tom, ele é um cara humano, tá? Ele vai ser o escoteiro, ele vai ser o... Tem aquela cena do Senhor Incrível, que ele tá do lado e tem o Kaiju lá, né, o monstrão. E aí ele fala assim, pô, vamos tentar conter ele pra levar pra estudar, não sei o que, não vão matar. Aí o Senhor Incrível fala, porra, cara, né? Tipo, porra, o bicho... Então, mas aí é que tá. O meu Super-Homem, ele ia querer que o Godzilla se dane, meu. O Godzilla que quando é pequenininho, ele é Stitch, né? Parece o Stitch. Depois ele vira o Godzilla. Aí esse cara aí... Porque, pô, ele tá preocupado com o ser humano. Tá meio vegan, assim, sabe? Meio, os bichinhos, salva o esquilinho. Não sei o que. Tudo bem, eu acho legal. Mesmo. Ele gosta de animais, isso, ele sempre gostou. Mas parece que o tom, eu não sei explicar, sabe? Parece que o tom tá um pouco acima do que deveria, nesse sentido. Eu acho que ele às vezes é meio bobão, pouco real, porque eu gosto, pô, eu mesmo sou um cara meio assim, sempre a esperança na humanidade, nos seres humanos. Eu acho que o cara sempre tá de boa fé, até o cara me provar o contrário, sabe? Tipo, eu tenho um pouco esse... Tanto é que eu falo, o Super-Homem é um cara que eu me conecto bem com ele. Mas eu acho que até pra um cara como eu acho que ali meio que quase virou não chegou a ser woke, assim, mas é um Super-Homem meio, porra, cara, tem umas machezas assim que você vê. Nada, pô, cara, quando você vê um Super-Homem do Christopher Reeve, tudo bem, todo mundo fala que é incomparável, mesmo quem falou mal, é difícil você falar desse, mas, pô, ele tem uma coisa meio... uma hombridade ali, mesmo na sua sensibilidade, entendeu? Tipo, aquela cena dele conversando com o pai, cara, pô, um monte de gente falou que chorou, eu não consegui entrar nessa cena, não. Não, chorar o pai é muito bobão, cara, é bobão demais. Pô, um cara, eu sempre dou esse exemplo, um homem, pra mim, é o cara da felicidade não se compra. Ele é super sensível. É aquele cara do To Kill a Mockingbird, que é O Sol é para Todos. O Sol é para todos. Pô, é um que homão, é o filme favorito do Super-Homem, sabia? Perfeito, cara. Pela por quê? lore, Esse é o homem. Esse é o homem. Esse é o homem que é o Super-Homem. Entendeu? Por quê? Porque é um cara forte, mas é um cara sensível, é um cara humano, é um cara que tá preocupado com o próximo. Eu acho que nesse filme passou um pouco do ponto. Não que talvez dê pra consertar nos próximos, você falou, é um universo, de repente dá pra dar essa azeitada. Mas parece que assim, o do Snyder, isso? O Snyder puxou muito pro deprimido e o outro puxou muito pro bobão. Aí eu acho que tem que... Isso com certeza foi um fator determinante no modo. Mas eu acho que também é uma questão geracional. Porque, veja bem, o Super-Homem dos anos 70, ele tinha 30 anos. A mesma idade que tem. Um homem nos anos 70 com 30 anos era um homem. Era quase um senhor, né? Era um homem mesmo. Não era um jovem, não, era um homem. Então o Super-Homem era um homem. Né? Inclusive o Clark era piada, né? Era ridículo. Clark, um homem com 30 anos daquele jeito. Né? O homem dos anos 2025, com 30 anos, ele é um garoto, basicamente. Pois mas tá errado. A sociedade enxerga ele assim. O cinema tem que falar, não, você tem que ser homem, bicho, não pode ser um garoto. Então, foi isso que o pessoal mais velho fala. Mas eu entendo, porque os mais jovens não veem isso. Os mais jovens têm... Aí o cara tem os millennials, né? O cara tem 25, 27, 28 anos, o cara não se enxerga ainda assim. Né? Eu acho uma questão geracional. Né? É por isso que ele é retratado daquela maneira. Porque os homens de 30 anos, 29 anos são como ele. Né? Não estão todos, obviamente, mas no geral são. Então... Estão falando de gibi na internet, estão, né, né, são pessoas desse jeito. Né? Eu acho que é muito uma questão geracional. E assim, ele poderia muito cair para a parte woke, né, que é o lacração, como a gente chama, e eu acho que o James Gunn conseguiu frear, porque ele é um lacrador, James Gunn, assim, um cara esquerdista até o talo, acompanha o James Gunn muito antes dele ser diretor, antes dele fazer... Na verdade, já tinha feito o Scooby-Doo, né, mas, assim, ele ainda era comediante e tal. Assim, ele é super esquerdista, e ele conseguiu fazer um filme do Super-Homem no ano eleitoral com o Trump concorrendo e não escorregou.
Parabéns pro James Gunn. Eu já vou discordar de você, não pelo fato de que o filme é político. Ele realmente ele é pouco lacrador. Não, ele é político, tem as partes políticas, mas ele segura muito. Sim, Podia ele ser é muito pouco pior. lacrador. Mas eu acho que eu discordo do motivo por ele ser pouco lacrador. Eu acho que ele é pouco lacrador porque o cara não conseguiu, porque ele não tem capacidade de ser, não tem sutileza para fazer uma lacração, ou ele quis segurar, mas assim, tudo que tem lá, por exemplo, os macaquinhos na internet lá, tem uma hora, para quem não viu, que tem os macaquinhos, o pessoal reclamando do Super-Homem na internet, os haters, o gabinete do ódio do Super-Homem, né? Quer dizer, do Mas tem uma explicação, você sabe por que tem aquilo? É uma auto-inserção do James Gunn. Em 2018, o Cernovich, conhece @Cernovich lá do Twitter? Acho que sim. É da galera do Trump lá também. É meio... Enfim, esse cara começou a resgatar uns tweets do James Gunn lá de 2008, 2009, onde o James Gunn fazia um monte de piada politicamente incorreta, daquele tipo mesmo. E aí, houve um cancelamento do James Gunn por causa dessas piadas e a Marvel demitiu ele. Porque a Marvel tava no auge do woke da Marvel, né? E aí ficou meio mal. E aí, foi aí que a DC contratou o James Gunn. Então, foi um momento muito ruim pro James Gunn e ele tava retratando, né, esse momento dele com aqueles macaquinhos, né? Aqueles macaquinhos. Mas pra quem não conhece essa história, por exemplo, porque agora também tem que ver filme com bula. O pessoal que gosta do filme vai reclamar, mas você também não conhece as histórias, não sei o quê. Pô, cara, eu sempre quero ver o filme. Não, eu não tô... Não, mas eu entendi. Tudo bem. Eu acho que até tudo bem o cara fazer isso, não tem problema. Mas eu não tô defendendo, não, eu só tô explicando por que tem lá. Mas eu não acho muito legal, não, pra ser sincero. Mas o que pra quem tá assistindo sem claquete, pô, o cara tá falando que todo mundo que xinga muito na internet são os caras, os macaquinhos, não sei o quê. Só que a gente sabe de que lado ele tá, do espectro. Sim, a gente sabe de quem ele tá falando. Basicamente, ele tá falando da gente. Agora, se é pra me xingar de fascista, faz de um jeito mais inteligente, cara. É um negócio tão bobo. Ai, os macaquinhos. Porra, bicho. Se é pra me xingar, por isso que eu falei, ele não foi político porque ele não conseguiu. Porque, Israel lá, não vou falar Israel, vou chamar de outro nome. Aí tem o outro lá, o pessoalzinho lá, que é moreninho, que tá do outro lado. Ele tem uma bandeirinha, eles são tão bonzinhos e não sei o quê. Como se não fosse uma questão absolutamente difícil de entender, de se explicar, Não, mas é só uma questãozinha de, eu sou bonzinho, eu sou ruinzinho, o meu país não defende. Não, eu concordo, mas isso tá... Mas essa é a discussão do filme, né? A discussão que ele tem com a Lois é exatamente essa, porque o Super-Homem vê o mundo preto e branco, né? Porque ele é um cara utópico, um cara não sei o quê, e a Lois tá tentando contemporizar a situação. Fala assim, olha, beleza, o cara quer matar com as pessoas e tal, mas não é assim, porque se você interferir na política externa, isso vai ter consequências. Essa é a discussão, né, do Super-Homem, que ele não pode interferir naquele país, mesmo eles sendo os palestinos, coitadinhos, não sei o quê, pipipi, popopó. É exatamente essa discussão que a gente tá tendo no filme. E é um grande dilema do Super-Homem, esse. Não, mas é um grande dilema da humanidade até, se for pensar. Eu queria que salvasse todos. Não quero que ninguém se ferre, né? Se você pensar bem. Assim, idealmente, utopicamente. A gente quer... Mas ser adulto é você compreender isso. E eu vejo esse filme um pouco nessa questão de ser uma maturidade do Super-Homem. O Super-Homem ainda tá no começo da sua carreira, né? Ele é bobalhão, ele é muito utópico, ele nunca vai chegar a ser cínico, como a gente acaba, infelizmente, o que eu acho bom, na vida. Eu gosto disso nele. Exatamente, mas ele tá aprendendo a lidar, porque ele vai ser o líder da Liga da Justiça, então ele vai ter responsabilidades muito maiores além de ser o ser vivo mais poderoso da Terra, né? Ele vai ser um líder dessa equipe de meta-humanos. Uma coisa interessante também que eu tenho que colocar em paralelo é que esse universo é um universo onde meta-humanos, monstros, alienígenas, magia, tudo existe e as pessoas convivem com isso tranquilamente. Mais ou menos o paralelo é o carioca que é acostumado com tiroteio, entendeu? Então, o cara é 3 horas, hora do tiroteio. O Romanini. Exatamente. O Romanini, entendeu? Que é buraco de bala no chuveiro, essas coisas assim, sabe? Terça-feira, pelo menos agora dá pra pendurar o saboneteiro. Entendeu? É tipo isso. Os caras são acostumados com esse negócio, tá? E isso é bem estabelecido na história com a Cat Grant, que é a amiga da Lois, que trabalha junto no Planeta Diário, onde ela tá contando os casos amorosos dela e atrás o Kaiju na televisão tá destruindo a cidade, entendeu? Então, assim, é um mundo onde essas coisas de alienígena, magia, portais dimensionais, não sei o que, são coisas do dia a dia das pessoas,
sabe? A cidade, Metrópolis é destruída uma vez por semana, no mínimo. É. Sabe? Aliás, a coincidência, né? Também foi um cara que falou. Puta coincidência, a rachadura dos universos lá cair bem em cima de Metrópolis. Mas aí tudo bem, é uma brincadeira do próprio diretor. Mas, assim funciona, mas né? tem coisas assim do tipo, pô, o cara vai lá, talvez seja uma piada, mas se você já tá na dúvida se é uma piada ou não, já foi uma piada mal contada, na minha opinião, mas tudo bem. Aquela coisa, o cara derruba 42 prédios de 200 andares. E aí tem uma hora que o pessoal tá em cima de um lugarzinho lá, tomando um café, ele fala, cuidado que tem gente lá, hein, não vai... Ele se preocupa em salvar lá os caras lá na Esbórnia, lá, não sei o nome do lugar que ele vai lá, do país maluco lá. Mas aí derruba 52 prédios e não sei o que, não morreu ninguém ali. Ali ele não liga para aquelas pessoas da cidade dele, dos vizinhos dele. É o dilema que ele tem que escolher, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele tem que escolher. Tipo, um monte de gente morreu ali naquele negócio dos prédios, e assim, é complicado porque se você parar para pensar um minuto só, conhecendo desastres, que a gente já viu, desastre de prédio cair no World Trade Center, e outros desastres aí, que a gente sabe que, porra, é uma mortandade gigantesca, se cai um prédio no meio da cidade, bicho, todo mundo vai pra casa do caceta. Mas assim, não dá pra gente levar a ferro e fogo isso, porque não tem como, a não ser que você entre na ideia de que ele tá sempre escolhendo quem ele vai salvar e quem ele não vai salvar. Cada pessoa, cada bicho, cada coisa que ele salva é uma escolha consciente. Ele tá salvando uma pessoa e tá deixando outra morrer. Sempre assim. E essa é o dilema do Super-Homem toda hora. É por isso que me incomoda essa coisa dos paizinhos, sabe? Porque o Super-Homem pra mim era em Metrópole. É quase uma coisa mágica, assim, fora do mundo. Quando você insere isso no mundo real, você também perde um pouco. Mesmo que seja metaforicamente, E tá inserido no universo ainda, porque a gente vai falar de planetas, a gente vai falar de dimensões, tem a DC Dark, né, que é a da magia, que vai ter o Constantine, vai ter... Eu tenho preguiça só de ouvir você falar. Eu sei. Vai ter as questões de heróis urbanos, vai ter os heróis, vai ter tudo que é tipo, vai ter a parte mais adulta também. Então, assim, infelizmente, você, quando vai fazer um universo desse, que é tão fantasioso, pra ser coerente e pra ativar a suspensão de descrença do adulto, né, é muito difícil, cara. Por isso que é uma coisa pra criança, entendeu? Então, deveria ser, mas não criança... é, né? Não é. É porque os adultos são infantilizados, né? Como o próprio Superman demonstra aí, né? Não, e eu não vejo problema nenhum num adulto ver uma... Pô, eu adoro ver os filmes da Pixar, adoro ver coisa de criança. Não, mas é diferente. Não, mas mesmo um filme, de fantasia, um negócio... Não tem problema. Realmente, a gente fala da infantilização. O problema é o cara levar isso pra vida e ser uma pessoa infantil. Mas o cara discutir, que nem vocês fazem também, não é um negócio... A gente sacaneia, mas eu acho que não é esse o grande problema. Mas tem coisas na própria... Dentro da história, vamos supor, tudo isso que você falou, tô comprando sua ideia aí. Aí chega lá o Lex Luthor, o cara é o reino do... Já acho aquele cara lá, tem cara de bonzinho mesmo com cara de mal, não me compra também. Não convenceu, Não convenceu. É um bom ator até, mas não me convenceu. Mas beleza, o cara vai lá, eu sou Lex Luthor, consegui fazer uma LexCorp, eu tenho uma tecnologia que é inimaginável, e aí eu quero um pedacinho do deserto lá pra eu construir a minha tecnocracia utópica. Porra, bicho, o cara construiu até um universo paralelo e quer um pedacinho de deserto. Que coisa assim, sem sentido, mesmo dentro do sentido da história. Porque ele pode, sei lá, a tecnocracia aqui na vida real, eles já conseguem fazer muito mais que o Lex Luthor fez lá. Aqui eles já vivem, a tecnocracia é a nossa vida já. Eles conseguiram e o Lex Luthor, que é o pica das galáxias, não consegue. Ou ele precisa derrotar... É muito... não sei. Eu sei, eu entendo o teu ponto. Eu entendo o teu ponto. É por isso que a lente pra assistir esse filme foi... Primeiro, eu sabia que ele tava homenageando a Era de Prata, então era tudo meio bobo, meio ingênuo. Segundo, eu sabia que esse Lex Luthor porque o Lex Luthor, por exemplo, do Donner, também o plano dele é ridículo. Cara. Não. Porra, mas o plano dele é imobiliário, ele quer destruir a costa leste pra vender o terreno. Então, mas aí... Esse é o plano dele. Aí é que tá, mas ele não é um cara que, bate o pezinho, fica desesperado. Ele é frio até o final, cara. Quando dá errado é porque deu errado. Cara, é que você tem a memória afetiva do filme, mas vai assistir o filme pra você ver. O plano dele é ridículo, cara. Ele quer um terremoto gigantesco. Mas plano de desenho sempre na falha San Andreas, isso é verdade. Tá certo. Tá certo. Então, essa vitória é sua.
Então, assim, infelizmente o Lex Luthor, ele é esse cara, assim. Ele tem essa pegada meio, assim, pateta, assim, sabe? Meio boba. Porque ele é um cara que ele sente ciúmes. Inclusive, o Ele texto fala, é expositivo do filme demais o é texto. expositivo. É expositivo. Eu entendo que é expositivo porque o filme é direcionado para um público mais infantil mesmo. Entendeu? Ó, esse cara... Por que ele tá atacando o Super-Homem? Porque ele é um cara ciumento. Isso, tem inveja. Ele fala com todas as palavras. Eu tenho inveja. Isso, exatamente. É. Eu particularmente gostei muito do filme. Acho que tá bem enquadrado. Acho que, obviamente, o personagem, como ele vai existir em várias franquias, né? Vários filmes, vai ter o Super-Homem 2, vai ter Liga da Justiça, ele vai aparecer em série, ele vai aparecer em tudo que é lugar. A gente nem falou do Krypton ainda. Que é o signo do filme ser infantil. Que horror. Tá? Ter um cachorro é o signo do filme ser infantil. Então, quando você vê um cachorro no filme, pode ter certeza. É o signo do filme infantil. Não, tudo. Poderia ser um Krypto. Ele até, eu acho ele divertido, por exemplo. A primeira cena do Krypto, que o Superman tá todo ferrado lá, a primeira cena do filme, e o Krypto vem brincar com ele, é muito típico de cachorro mesmo. Quem teve cachorro sabe como é que é isso. Mas, cara, é uma piada que se repete 50 vezes no filme. Porra, desnecessário, o cara gostou muito. Mas eu vou te falar, cachorrinho. Na minha sessão, a essa hora as mulheres e as crianças adoravam, cara. Ama, e outra, eu achei ele mal feito. Cara, todos os efeitos especiais, mais um ponto. Todos muito mal feitos, cara. Muito. Tudo de borracha, né? O cachorro de borracha. Cartunesco. Parece. Não, mas não é cartoon, cara. Pô, aí é que tá. Eu não sinto uma estética, eu sinto defeito. Mesmo as cenas. Tem uma cena lá dos caras entrando na fortaleza do Lex Luthor, matando os robozinhos lá. Eu falo, meu, isso aí. Hoje, que a gente vive num mundo de inteligência artificial, você faz uns filmes mais legal de inteligência artificial. Eu faço. Porque não faz mais sentido esse tipo de efeito tão... Tudo bem, talvez é que a produção do filme começou antes dessa onda, né? Mas... Não. Parece que as pessoas... já tem isso aí. É porque a estética dele é pra ser uma coisa bem quadrinesca. Então você pode ver, os uniformes... Tanto que o pessoal fala que esse filme é como se a CW era um canal que tinha vários... Flash, não sei se você já chegou a assistir, Flash, Arqueiro Verde e tal. É como se a CW tivesse ganhado uma grana boa e eles tivessem feito um negócio mais... pode ser. Mas é meio isso mesmo. Porque você vê, os uniformes são super coloridos, não tem vergonha de nada. Aliás, a cor eu adorei, cara. Isso é uma coisa que eu gostei muito colorido, também. Cara. O visual, não a parte de efeitos visuais, mas o visual, a cor... né, a fotografia é muito interessante, cara, muito interessante. Não, é tudo descarado, não tem nada escondido, assim. Não tem uma roupa, é uma roupa de couro pra lembrar a roupa de super-herói. Não, é coloridão mesmo. O Metamorfo é laranjado e roxo. O Senhor Incrível todo fantasiado, Mulher Gavião, mesma coisa. O Guy Gardner também, pronto. todo... Vou pegar esse gancho. Vai, pode acabar. Não, era isso. Só falando que é super colorido o filme. Mulher Gavião. Pra que essa Mulher Gavião nesse filme? Aliás, a gangue da justiça lá, que ele acha muito engraçado chamar disso, não sei o quê. Um monte de gente, até quem não gostou do filme, fala, não, esse Lanterna Verde tá ótimo, pelo menos isso salvou o filme. O Guy Gardner. Eu achei horrível, cara. Não sei, eu não entrei, velho, no filme. Não entrei. Eu olhei esse Lanterna Verde, eu falei... A galera que gosta do Guy Gardner nem no desenho, nem no desenho animado do Super-Homem, que eu gostava. Pra mim, aliás, o meu desenho da infância era os Super Amigos, né? Que era justamente... Super Amigos. E aparece a Sala da Justiça. A Sala da Justiça, isso aí. E, cara, a hora que me irritava, talvez seja eu o problema, tô falando, não o filme, mas a hora que me irritava é quando aparecia essa Mulher Gavião lá, puta personagem chato que não diz nada, não quer nada. E aí no filme, realmente, é pior ainda, porque além de ela ser nada, ela é menos ainda que nada. Ela, tipo, não faz nada. Não tem sentido ela ali. Pelo menos o cara, o Lanterna Verde, manda os dedos do meio lá de verde, que é engraçado. Porque assim, o Guy Gardner, ele é um Lanterna Verde da DC e ele é um Lanterna Verde desbocado. Inclusive ele é de uma fase muito boa dos anos 80, esqueci agora do autor até, que é uma fase mais de comédia, e ele tem uma treta com o Batman, eles fazem parte da Liga da Justiça Internacional, que é controlada pelo Maxwell Lord. Inclusive o Maxwell Lord aparece no filme como o irmão do James Gunn. O James Gunn faz uma ponta, o irmão dele faz uma ponta, e ele é o Maxwell Lord. A hora que ele fala assim, conservadores e liberais concordam que o Lex Luthor é um lixo, né? É a única coisa que eles concordam, não sei se você lembra dessa parte que ele fala isso. Lembro. Então, aí esse é o Maxwell Lord, e tem essa Liga Internacional, e essa Liga Internacional tinha o Batman, tinha o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, a Gelo, o Fogo, o Guy Gardner, né, e
eles meio que cuidavam dos problemas pro governo, né? Eles eram meio que terceirizados pelo governo, e o governo mandava eles para várias missões. E era uma parada bem comédia, tá? Bastante comédia. O Guy Gardner queria sempre se impor em cima do Batman, e o Batman sempre dava um jeito de humilhar o Guy Gardner, e enquanto o Besouro Azul e o Gladiador Dourado ficavam tirando sarro deles. Então, o Guy Gardner é um cara escroto mesmo, ele é escrotaço, chato, escrotão, engraçado também, né? Eu acho que tá bem caracterizado como é o Guy Gardner nos quadrinhos. Pode ser, né? então. Só que é como eu falei, esse é um filme que ele é pra família, ele tenta agradar a família, mas ao mesmo tempo ele precisa acenar pro fã, pro cara que lê o quadrinho a vida toda, tipo eu. Então, assim, é muita gente para agradar. Além disso, é o filme do Super-Homem, que o padrão é lá em cima. Né? É por isso que eu digo, Guardiões da Galáxia, você gostou, e eu tenho certeza, mas eu acho que também é ninguém conhecia esse grupo, só eu conhecia esse grupo. Então, pra mim é uma novidade, o que viesse morria, não tenho nenhuma ligação afetiva com aquele... Agora, o Super-Homem, como eu falei, Super-Homem todo mundo tem uma história de infância, um relacionamento até infantil, sim, com o Super-Homem, seja pelo filme do Donner, seja porque brincou com capa, com toalha amarrada no pescoço, seja pelos desenhos, isso é geracional. Então, tipo, tem um cara de 50 anos, 60 anos, pro menino que tem 12 anos hoje. Então, assim, é bem difícil fazer o filme Super-Homem, e eu acho que, nesse sentido, o James Gunn conseguiu passar ali na média. Entendeu? Na média ele conseguiu passar. Tá bom, eu te chamei justamente porque você é o especialista nesse tipo de coisa, e eu ia ficar aqui reclamando e os fãs iam ficar bravos comigo. Por isso que eles vão me xingar. Pode ver, os comentários vai estar todo mundo me xingando e falando que eu sei do que eu tô falando, que é uma porcaria o filme. Só escuta o que eu vou falar. Mas falando agora, eu acho que pra gente chegar já nos finalmente, tirando a Mulher Gavião, que realmente me incomodou mais por não ser nada, pelo menos o cara lá, o Lanterna Verde, me incomodou. E aí eu achei legal isso. Eu falo, tá bom. Achei que tinha um motivo pra ele ser daquele jeito meio bizarro, e você tá até me explicando por quê. Ali, por isso, é aí que eu falo, é o cara saber fazer a piada. Porque nesse caso eu falei, não, isso não pode ser uma coincidência, não foi um erro. Ele tá ali desse jeito porque ele quis que fosse assim. No caso da Mulher Gavião, ela não é nada. E no caso do Senhor Incrível, pra mim, e isso também várias pessoas que não gostaram do filme concordam, é o melhor personagem. Tirando o Superman e a Lois, que são, apesar de eu não ter gostado do overall, assim, eles estão bem. Eu acho que o Superman e a Lois estão bem. O Jamie Olsen também é bem legal, o assistente lá da Lois, sei lá, que trabalha lá no jornal. Mas o Hélio de la Penha, cara, tá muito bem. Chocolate com pimenta. Como é que é o nome do cara? É o Senhor Fantástico, Senhor Incrível. Senhor Incrível, Pô, Senhor Incrível, é tradução o problema? Porque é incrível. Então, que o nome, o nome dele é Mr. Terrific. Terrific, né? Entendeu? E aí bom, tudo bem, ficou Senhor Incrível. Mas eu achei ele muito interessante. Primeiro eu achei aquela roupa... Aliás, o figurino eu falei, porra, parece Porta dos Fundos mesmo, bem produzido. Nem bem produzido, mais ou menos. Não, mais ou menos, Aquele sketch dele com os Super Gêmeos, eu dei mais risada do que no filme do James Gunn, mas tudo bem. Aliás, por que não, no lugar da mulher que voa lá, a águia, não botava os Super Gêmeos? Muito mais legal os Super Gêmeos, bicho. Porque os Super Gêmeos, eles não são canônicos do universo, eles foram criados pela Hanna-Barbera pro Super Amigos. Entendeu? Eles não são canônicos do universo DC. Meu, os caras tratam isso que nem religião. O cara quer mudar a Bíblia, mas não pode mudar o negócio do Super-Homem, bicho. Caralho. Olha, se você souber, se começar a rapaziada nerdola é chata, você não, tudo bem, quem sou eu? Bicho. Eu sou peixe de fora, se você tá falando, eu tô contigo. Cara, a galera do videogame, a galera dos quadrinhos, mas são chato, bicho. Puta, o nerdola... Eu nunca brigo na internet, nunca. Assim, só de brincadeira no Twitter, eu fico brigando lá, mas é só pra eu irritar os petistas. Mas que eu fique irritado, eu já tive debate política, Bolsonaro, um monte de coisas, nunca fiquei irritado. A única vez que eu fiquei irritado foi brigando com um amigo meu numa live sobre o Ciclope do X-Men. Esse é o nível da coisa. O nerdola é uma vergonha mesmo. Uma vergonha. Abraço aos nerdolas. Aliás, manda um abraço pro pessoal. Heróis e Mais é da tua turma, não é? Heróis e Mais. Heróis e Mais, o Macho, o Wagner, o Giga.
toda essa galera aí. Eu assisto de vez em quando a galera, gosto muito do pessoal. E o Lucas falou que eles também assistem a gente aqui, ó, cara. Assistem. Fiquei impressionado. Manda um abraço pra vocês aí. Vou mandar. Depois. Abraço aí. Quer falar mais alguma coisa aí que te vem à cabeça do filme? Deixa eu ver aqui. O final, a gente passou pela parte do Jor-El, que eu tentei explicar que é a parte mais polêmica, todo mundo ficou chateado com isso aí. Tem um final da Kara, né, que é a prima do Super-Homem, que eu acho que ela invalida aquela história do Jor-El, porque a Kara, canonicamente, conheceu o Jor-El. Então como é que assim? Como é que ela não ia contar pra ele, né? Assim, ó, na verdade o teu pai, na verdade, era um cuzão, viu? Tipo assim, não tem como, né? Então, assim, eu acho que invalida bastante o que aconteceu ali, eu acho que vai ter um retcon, uma explicação depois, tal. É claro que não invalida isso do filme, é uma coisa fechada, uma obra fechada, não mas olha, assim, mas pode ser que o cara tenha colocado isso como uma vou causar o mal ao E, aí eu acho legal. Se o cara tá fazendo, sei lá, uma trilogia, um negócio num livro mas também, isso, ele faz isso. O cara bota uma semente ali da discórdia pra depois resolver. Isso não me incomoda tanto também. Espero que seja isso. Deixa eu ver aqui. Não, eu tenho absoluto. Eu conversei com o Afonso Solano numa live da Liga Nerdola e ele não gostou também e tal, mas ele acha que o James Gunn vai bancar isso. Eu não acho que vai bancar, mesmo porque a lore de Krypton é muito importante para os fãs e o Jor-El é um cara bondoso. Inclusive, toda a ideia do Jor-El é que ele tentou avisar todo mundo do planeta, que o planeta ia ser destruído e ele, né, não foi ouvido. Então, assim, não tem como ele ser um Gengis Khan e mandando o filho dele pra reproduzir com todos os humanos, né? O Mr. Catra do espaço. Então, tipo, eles com certeza vai fazer um retcon nisso aí. Eu tenho certeza absoluta disso. Uma cena que tava no trailer que eu também achei muito boa é a dos cilindros lá, que ele protege a menininha. Protege Bela a menina, cena, né? Também. Ele tem umas coisas visuais bem legais, assim, isso eu tenho que falar. O James Gunn tentou se esforçar pra se distanciar do Snyder, que a maior reclamação da galera é que o Super-Homem do Snyder não ligava pros seres humanos, né, que o Metrópolis se tornou um cemitério. Você vê como as coisas são engraçadas. Por que o Snyder fez o filme daquele jeito? Porque o filme do Super-Homem do Bryan Singer não teve luta, né? O Super-Homem não lutou com ninguém. Então o pessoal reclamou durante muito tempo. Porra, eu não vi o Super-Homem lutar, não mostrar os poderes dele. Aí o Snyder, com essa reclamação na cabeça, fez um filme onde é Dragon Ball. Né? Quer dizer, o Super-Homem luta com o Zod e destrói Metrópolis inteira, né? Vira um cataclismo o negócio. Aí o pessoal reclamou também disso. Falou, pô, destruir a Metrópolis inteira. Mas é o que eu tô falando, o Nerdola é chato pra caceta. Você não sabe como é a minha vida, entendeu? Aí os caras reclamaram e agora o James Gunn tentou consertar aquilo que o Snyder tinha feito. Quer dizer, tem que mostrar o Super-Homem compassivo com as pessoas, com compaixão, protegendo a velhinha, o esquilinho, entendeu? E aí talvez ele tenha exagerado demais isso, que te incomodou, e talvez ele consiga voltar um pouquinho, né? Agora que o pêndulo já foi bastante para esse lado, aí volta um pouquinho, não fica tão exagerado, mas a gente já sabe como é o espírito e o caráter do Super-Homem, né? É que eu acho. Pode ser. Agora, mais uma coisa assim, que a gente não falou, que se perde na tradução, e muito Brazuca que falou que ele não foi tão político, mas tem várias menções a ele ser um alien, que nos Estados Unidos alien é imigrante também, né? Imigrante. Então ele fala, aliens não têm direitos, né, e tal. Tem essa que eu acho também, cara, bobo. Já que é um filme de criança, aí que tá, entendeu? Não fica nem lá nem cá. É um filme de criança, mas o cara põe esse recadinho, mas que mesmo aguenta, né? Em termos de recado político, é um recado bobo, assim. Porque eu imagino que a reunião do Zaslav, que é o CEO da Warner, com o James Gunn, com toda a equipe lá, foi o seguinte, olha, eu sei das suas posições políticas, né, eu sei como é isso importante e tal, mas a gente tá numa era onde essa é uma grande reclamação dos fãs, esse filme é um filme muito importante pra DC, a gente tá dando pontapé no universo, então é importante que você coloque tua assinatura, tuas posições, mas não exagere. Né? E eu acho, dado o contexto político que a gente está vivendo, com Trump voltando dos mortos praticamente, literalmente até, né? O James Gunn conseguiu segurar, cara, porque assim, se não tivesse, bicho, você não tem a menor ideia o quanto o James Gunn é de esquerda. Ele é muito de esquerda. É muito. O Fábio Porchat putz, cara, é o Kogos perto dele, sabe? Ele é muito lacrador, cara. Muito. É foda o James Gunn. Eu passei um tempo stalkeando, olha aí que
Que vida triste a minha. Eu passei um tempo stalkeando o James Gunn. Então, por exemplo, ele tava fazendo a produção do filme, né? Desse Super-Homem. Quando ele tuitava, eu falava, vai trabalhar, cara, 10 horas da manhã. Aí eu ficava cronometrando o horário da Costa Leste e falava, são 10 da manhã aí onde você tá, né? E você tá tuitando, você devia estar trabalhando, onde você não tá fazendo o pré-roteiro? Eu ficava perguntando. É verdade, Chatão, é verdade. Então, e a última coisa, até foi um comentário também do Michael Knowles, que eu gosto dele, mas ele, falando de cinema, muitas vezes ele fala muita bobagem, mas isso aí eu achei interessante, porque foi uma coisa que na hora eu percebi também, que eles ficam sacaneando aquela história do punk, né, que a Lois fala que gosta de punk rock, e ele gosta de uns punk rock meio caretinha, né. E aí ela fala assim, pô, mas você gosta de punk, é tudo bonzinho. Aí ele falou, bom, de repente a bondade é o novo punk. E por incrível que pareça, por mais esquerdista que ele seja, ele não tá percebendo, mas nós aqui somos a contracultura hoje, né? Sim. E nós somos os punks. Talvez ele esteja chamando a gente... E a gente tem as preocupações que eles acham que a gente não tem, mas a gente tem as preocupações humanas, a gente tem preocupação com o próximo, claro. né? Com certeza. E então, no final, quando o cara é sincero, e eu acho que ali foi um momento de sinceridade, o cara acaba falando o contrário do que ele quer dizer, né? Ele tá elogiando mas a gente, a nossa contracultura. É muito comum em diretor esquerdista isso acontecer em filme. A gente chama de efeito Capitão Nascimento. É isso aí, é isso aí. O cara, ele quer passar uma mensagem política de alguma coisa, mas a premissa dele tá equivocada, e quando ele passa, todo mundo entende, porque a cabeça do cara não é o senso comum. Porque ele é esquerdista, e o esquerdista não é senso comum, né? Então, ele passa aquela mensagem, ele acha que quer dizer um negócio, mas na verdade o pessoal entende completamente diferente. É o caso em específico, né? Era pra ser assim... ridículo o fato dele achar que ele é punk rock, porque ele gosta de coisa boazinha, porque ele é um cara conservador, porque o Super-Homem é um cara... E, na verdade, essa é a realidade do senso comum hoje, né? Você ser conservador, você ser cristão, você ser uma pessoa que quer ter uma família tradicional, porra, tem coisa mais contra a cultura, punk do que isso exatamente. hoje. Punk, claro, porra. Nós somos o punk. Exatamente. Muito bem, meu querido. É um prazer sempre, e foi um prazer dessa vez também ter você aqui. Te chamei de última hora e você já estava aí preparado, porque é um assunto que você domina com muita destreza. Muito obrigado. Dá um tchauzinho aí pra nossa galera. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Aí pode me xingar à vontade nos comentários. Eu sei que muitos vão discordar totalmente de mim, porque é um filme... O pessoal da Liga Nerdola vai aparecer aqui, o pessoal dos Nerdolas vão aparecer pra reclamar, me chamar de gordo, como todos os dias da minha vida. Mas tamo aí, não tem problema, eu continuo mantendo minha opinião aí. Filmão, pode levar a família pra assistir que eles vão gostar. Então, manda de novo o meu abraço lá pro pessoal. Estão convidados todos aqui, quando quiserem vir participar da Liga Nerdola. E um grande abraço para vocês também que acompanharam até agora. Nos vemos no próximo Cine Quinto. Não deixem de curtir, compartilhar e de assinar as nossas redes, tanto no Instagram, TikTok, enfim, vocês sabem. Um abraço e até o próximo Cine Quinto. Tchau! Tchau!